primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite merecido pela casa, feito pela casa. Caí Bachuta, eu tenho uma frase que eu gosto sempre de me lembrar, que ninguém vem a um templo doutrinário primeiramente para dar e sim para receber. Então sou eu que me sinto agradecida por aqui estar com vocês, que essa noite seja uma noite reflexiva, útil para a nossa vida, para que a gente possa reavaliar alguns pensamentos, algumas condutas e que a gente saia daqui mais enriquecido, muito mais pela espiritualidade superior do que nos assiste, do que pela oradora que em si mesmo nada tem. Eu agradeço pela presença de todos vocês, que Jesus nos envolva com as suas cariciosas vibrações de paz e de luz e que nós saiamos daqui mais calmos, mais brandos e pacíficos, como Ele mesmo, este exemplo de excelentíssima grandeza. A obra que nos serve de tema, Amor, Imbatível Amor, por si só já é um convite para que nós nos entreguemos a esse doce mistério de cumprir e de seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A veneranda Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, escreve nada menos do que 16 obras espíritas que formam a sua série psicológica para falar sobre a psicoterapia do mestre Galileu, de como Jesus, naquela época, há mais de 2000 anos, sendo um conhecedor exímio da existência humana, da psique humana, conseguiu tratar conflitos psicológicos antes mesmo da nossa ciência, da nossa organização atual, desenvolver a psicologia e todas as escolas que foram advindas desse desenvolvimento dos nossos tempos. E nesse capítulo em especial, quando ela traz essa reflexão sobre os algozes psicológicos, ela fala de um tema palpitante e de um tema muito frequente para as nossas próximas existências. Sabemos que somos espíritos imortais, portanto, nós colecionamos diversas reencarnações. Nessas experiências, tivemos a oportunidade de ter e exercitar personalidades em conjunturas específicas, num panorama cultural, social, dentro de um contexto familiar muito específico. E devido ao nosso grau ainda de imperfeição, é muito provável que nós também desenvolvemos conflitos psicológicos. Conflitos humanos, conflitos da convivência, uma forma ainda desajeitada e imatura de lidar com o afeto. Então ela vai neste capítulo falar sobre a forma como nós lidamos com o afeto. O afeto é um conceito psicológico que em si mesmo não quer dizer necessariamente um afeto positivo, agregador, que nos gere felicidade e bem-estar. Afeto é um nome para tudo aquilo que nos toca, para tudo aquilo que mexe conosco, que nos sensibiliza. Portanto, o ódio é também um afeto. A mágoa é também um afeto, é também um rancor. E é por isso que por trás desses sentimentos e dessas emoções desordenadas que nos embaralham, que nos deixam infelizes e tristes, há na verdade um amor enfermiço, um amor imaturo psicologicamente. E por isso é importante a nossa reflexão dentro das nossas próprias consciências, pela nossa conduta, analisando as nossas emoções, para que nós possamos nos libertar dos próprios algozes que nós criamos para nós mesmos. Porque nesse capítulo é isso que Joana nos mostra, que não há ninguém de fora querendo nos perseguir. Não há ninguém que tenha tanto poder assim sobre as nossas próprias existências a ponto de ser o governador das nossas vidas. Fomos nós que em algum momento delinquimos numa relação com o outro. Então é por isso que a obsessão em si mesma é na verdade um relacionamento mal sucedido de tempos idos e que não raras vezes se arrasta reencarnações após reencarnações. E se nós não tivermos esse momento de olhar para o nosso interior e de saber qual foi a nossa contraparte, em que ponto nós falimos, sem consciência de culpa, mas apenas assumindo a responsabilidade pelos nossos sentimentos, por aquilo que nós desenvolvemos emocionalmente, é só assim que nós poderemos lograr essa reforma e nos libertar de nós mesmos. E nesse capítulo em especial, algozes psicológicos, e o termo algoz, ele está relacionado com algo que suplicia,
que flagela, que atormenta, que não nos faz sentir em paz. Então, todas as vezes que nós temos essa dificuldade de estar em paz e em equilíbrio conosco mesmos, é um indício de que há uma emoção que precisa de tratamento. É indício de que algo da nossa conduta tem se desvirtuado dos ensinamentos de Jesus que ele veio nos ensinar. Porque o amor ele vai sendo aprendido através da prática. A evolução humana, desde os tempos mais remotos, nós temos passado por diversas experiências, muitas delas malogradas. Mas a gente vai aprendendo na convivência. Através da lei de sociedade, como disse Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nós, em outras palavras, precisamos do outro para que nós possamos nos perceber. Porque se eu convivo sozinha e se eu não lido ou se eu me eximo de estar na presença de outras pessoas, dizendo não aos convites sociais, me afastando da minha família, tentando viver numa solidão, o sentido aqui de solidão, o sentido negativo de solidão, de não querer a convivência de ninguém, muito possivelmente, em pouco tempo, eu vou enlouquecer. Porque nós precisamos do outro. Eu não posso desenvolver os dotes de paciência se eu não for defrontada perante a prova que me leve ao perdão, à reavaliação das minhas próprias condutas, a esquecer as ofensas, a suportar as imperfeições alheias. Eu não posso praticar a caridade se eu não tiver uma oportunidade de dar aquilo que eu tenho de mais rico no coração ao outro, de me envolver afetivamente ao outro, de me colocar no lugar do outro através da empatia e de tentar, nem que seja por alguns instantes, sentir aquela dor para que eu possa levar algum alento. Então é por isso que nós precisamos uns dos outros. Muitas vezes aquela pessoa que nós dizemos que é uma pessoa difícil, que eu não suporto, que é uma pessoa que me tira do sério, que é arrogante, irritada, agressiva, ela me mostra algo que eu tenho no meu interior. É como se ela mostrasse, qual um espelho, aquelas imperfeições que eu ainda carrego. Porque se nós pararmos um pouco para pensar, se aquela pessoa convivesse diretamente com Cristo, será que o Cristo se melindraria? Será que o Cristo se irritaria e agiria com agressividade de volta em relação àquela pessoa? Basta a gente se lembrar da cena célebre que está narrada no Evangelho, quando Jesus, perante Anás e Caifás, é esbofeteado pelo soldado romano. E quando isso acontece, o Cristo, indo de encontro a toda a postura agressiva e violenta da época, faz uma pergunta. E a pergunta suscita reflexão. Por que me bateste? Se fiz algo de ruim, repreende-me e ensina-me para que faça algo de bom. Mas se eu não fiz nada de mal, por que me bateste? E naquele momento o soldado para e vê que também essa sua agressividade e violência são essas emoções conturbadas que às vezes a gente não consegue lidar. Então aquele que nos atinge com a sua agressividade, com a sua arrogância, é na verdade uma pessoa profundamente enferma, que precisa da nossa compreensão e do nosso carinho. Mas ela não nos suscita afabilidade e doçura. Porque é humano. A tendência nossa é repudiar, repugnar alguém que nos age com agressividade e com violência. Nós queremos ser tratados bem. Nenhum de nós, pelo menos que tenhamos sanidade mental, ficaremos em condições em que somos agredidos de uma forma gratuita. E é por isso que o Cristo tem sido tão incompreendido ao longo dos tempos. Porque enquanto os doutores da lei, letrados, sábios, prudentes, buscavam aquele príncipe, senhor da guerra, senhor dos exércitos, o Messias que viria no carro de fogo, incendiando toda a iniquidade, acabando com o mal sobre o mundo à base da violência, vem o Senhor simples, nascido numa cidade desprestigiada como Belém, numa manjedoura feita de palha, entre os animais, sem ter uma pedra onde reclinar a cabeça. Passou anônimo, porque os teólogos da antiguidade anotaram linhas contadas
a respeito da grandiosidade do esplendor dessa estrela que veio à Terra. O nosso Messias nos mostrou que é assim, à base da humildade, que nós vamos conseguir descortinar aquilo que nós somos e ascender ao Pai. Ele nos mostrou que a humilhação não tem nada de pejorativo, que aqueles que seremos humilhados no futuro seremos exaltados. Nos mostrou que a renúncia é a maior coragem que nós poderemos demonstrar no dia a dia. E para que nós possamos olhar com tranquilidade, com fidelidade, com honestidade para as nossas imperfeições, é preciso, sobretudo, coragem. E é por isso que nesse capítulo de algozes psicológicos, Joana de Ângeles vai falar de alguns transtornos psíquicos, de algumas problemáticas emocionais que a gente até, na nossa sociedade, acha que não tem nada demais. São problemáticas disfarçadas. Ela vai falar, sobretudo, de inibição, timidez, um sentimento de angústia e vazio interior e sobre o abandono de si mesmos. E ela vai dizer como tudo isso tem a ver com uma tentativa nossa de fugir dos nossos sentimentos. Na obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, ele vai dizer logo no início da obra sobre a Pax Romana. Na época que o Cristo veio, os teólogos e os profissionais das letras, eles não conseguem explicar por que uma grande atmosfera, psicosfera de paz e de amor reinou na Terra. Aqueles imperadores belicosos, aquelas personalidades do poder sanguinárias deixaram de reencarnar. E um sentimento simples, pacífico, calmo, de doçura e brandura nos corações tomou conta daquela região desconhecida da Galileia. E o que eles não conseguem explicar é que a maior estrela, mais radiosa do que o Sol, estava encarnada no nosso planeta. E nós estamos imersos por esses eflúvios de amor, porque o Cristo nos alcança a todos, como as radiações solares nos alcançam, desde as árvores mais frondosas até os vermes que se rastejam no chão. E nós que estamos aqui internados no planeta Terra, no planeta de provas e expiações, todos nós carregamos esses sentimentos, essas vibrações cariciosas da psicosfera de Jesus. E é por isso que ele nunca se apartou de nós, permanece vivo dentro dos nossos corações. Mas cumpre refletir por que ao longo de tantos anos nós tentamos matar e crucificar esse Cristo interior que ainda está aqui, vivo dentro de nós. Por que nós tentamos esconder e negar os nossos sentimentos e emoções ainda negativos, ainda enfermiços, como se isso fosse resolver o problema? Sabemos que o orgulho e o egoísmo ainda são marcantes da nossa personalidade, mas nós não aniquilaremos nenhum dos dois à base de uma guerra armada contra nós mesmos. E é isso que o Cristo nos mostra. Quando o Cristo vem à Terra e convive com todos, o Cristo abria os braços e acolhia a todos, aqueles que gostavam dele e os que não gostavam também, aqueles que o crucificaram e que o abandonaram no momento célebre da sua paixão, e aqueles que perseveraram chorando aos pés da cruz até o momento final. Aqueles que eram simples e ignorantes, iletrados, mas que tinham os corações abertos para essas mensagens e essas sementes de vida e esperança que ele veio plantar como semeador, e aqueles que o rechaçavam, que perseguiam os cristãos, como os judeus e fariseus da época. E é a isso que o Cristo nos convida, que nós possamos olhar para os nossos sentimentos enfermados com os braços abertos, como ele na cruz. Que nós possamos acolher os nossos monstros internos, as nossas imperfeições e necessidades de melhoria. E é isso que as escolas psicológicas mais atuais têm demonstrado. A negação, um dos mecanismos de fuga do ego, como vai dizer Sigmund Freud, autor da psicanálise, é o mecanismo mais básico da gente tentar viver bem para conosco. Quando nós, por exemplo,
defrontados perante uma imperfeição grave, sinto inveja. Qual de nós não sente? E aí eu tento, num primeiro movimento, de tentar mostrar a mim mesma que eu sou melhor do que aquela impressão que eu tive. Eu invejosa? Não. Orgulhosa eu? Orgulhoso é o outro. Agressiva? Não, o outro que me tira a paciência. Veja como o tempo inteiro a gente cria esses mecanismos para poder fugir de nós mesmos. Então o que Joana explica nessa obra é que nenhuma dessas formas de fuga irá nos levar à cura que precisamos. O amor, ele precisa de entrega. Ele precisa de renúncia, colocar-se à disposição. E é por isso que Humberto de Campos, nessa obra Boa Nova, também vai dizer que o reino dos céus é a obra divina no coração de todos os homens. Veja que o terreno para a obra é nosso. Somos nós que precisamos deixar cair as máscaras da nossa personalidade, do nosso egoísmo, dos desejos, porque eu quero que aquela pessoa continue comigo até o fim da vida. Sem mim, ela não será feliz e, se for preciso, eu destruo a vida dela se ela não me quiser ao seu lado. A gente vê isso na nossa sociedade atual e chama isso de amor. Pasme. Então, a reflexão que nós queremos trazer à luz da doutrina espírita é justamente essa. Aquilo que a sociedade tenta apresentar para nós como o normal, como símbolo do amor, como símbolo da felicidade, nada mais é do que o mais puro engano. Existe uma paz que é a paz que o mundo oferece. A paz dos medicamentos para dormir, a paz dos anestesiantes de diversas formas, as drogas, o tabagismo, a sexolatria, a bebida alcoólica em demasia, tudo isso que nos distrai, que tira o nosso foco para essas preocupações, para esse olhar interno. Quando a gente olha para fora, a gente se distrai, mas quando a gente olha para dentro, a gente vê a realidade. A única coisa que permanece, que é eterna, é a nossa realidade interior. Esse mundo, essas vestes, o meu carro, a minha família, os meus laços familiares, a casa onde eu moro, as minhas roupas, tudo isso vai se destruir. É pura questão de tempo. Mas o que fica? Eu fico com a minha consciência, com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Porque a doutrina espírita nos mostra exatamente isso. O céu e o inferno não são lugares para onde a gente vai. É uma psicosfera que nós vamos construindo nessa vida mesmo. É o que a gente constrói internamente e é o que a gente carrega para onde quer que a gente esteja. Então, se nós queremos saber como será o nosso futuro e depois de passar as portas do túmulo, qual será a nossa condição no mundo espiritual, é muito fácil. Em que nós temos nos fixado? Qual tipo de pensamento nós temos vitalizado com maior frequência? O que a nossa conduta revela sobre os meus comportamentos? A opinião daqueles que vivem em proximidade comigo mostra que eu sou uma pessoa de fácil convivência, que sei me relacionar bem, ou eu sou profundamente detestado entre os meus mais próximos? Todos esses são indícios de problemas que nós poderemos tratar. Então, Joana vai dizer nessa obra que todas as vezes, e isso foi uma postura que nós vimos colecionando ao longo dos tempos, que nós tentamos reprimir as nossas emoções, nós estamos criando um problema que vai se acumulando e que mais cedo ou mais tarde precisaremos defrontar. O próprio Sigmund Freud disse isso. As emoções não podem ser recalcadas. Aquela mágoa, aquilo que me fizeram há 30 anos atrás e que ainda hoje eu lembro com todos os detalhes, com todo o requinte de detalhes, e todas as vezes que eu lembro daquilo que me fizeram, vem toda aquela carga emocional junto, todo aquele sentimento de revolta, aquele ódio, isso vai sendo alimentado e cresce, vem sendo vitalizado ao longo do tempo. E o esquecimento do fato
não me fará tratar esse drama. O que me fará tratar é ressignificar o fato. E é por isso que maturidade psicológica, equilíbrio das emoções, paz interior, a paz do Cristo, ela é feita com base nessa ressignificação. Ressignificar uma emoção é entender que aquela época, assim como eu sou imperfeita, o outro também é. E muitas vezes a gente fere pessoas que convivem proximamente conosco e que nós verdadeiramente amamos sem o querer, por conta dessa imaturidade e dessa forma desajeitada de lidar com as nossas emoções. Então eu preciso pensar que assim como eu careço de indulgência, da indulgência divina, como nós rezamos no Pai Nosso, Pai, perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Veja que todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso, fazemos e selamos um contrato verbal com Deus. Nós teremos a indulgência à medida que sejamos também indulgentes. E é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Amigo vai dizer a Kardec: sede, pois, indulgentes para com o próximo e severos para convosco. Mas os severos para convosco não é no sentido de flagiciar a nós mesmos, porque isso será contraproducente. Severos para convosco no sentido de ter uma resolução firme, de uma vez tendo identificado que erramos naquele quesito, não tornar a errar. Falamos sobre a paz do mundo, essa paz exterior e anestesiante, que na verdade são agentes escravocratas que nos deixam presos ao vício, nos levam para o despenhadeiro moral, nos levam para o esquecimento de quem nós realmente somos. Mas nós temos uma outra proposta, que é a paz do Cristo. A minha paz eu vos dou, disse ele, mas eu não vou-la dou como o mundo a dá. Por isso, não temeis e não vos atormenteis. A paz que o Cristo nos propõe é uma paz baseada na convivência com os nossos semelhantes de uma forma harmoniosa. É uma paz que é conquistada à base do sacrifício pessoal, de calar os nossos desejos. Porque Deus tem razões muito mais imperiosas para aplicar-nos as correções necessárias para as experiências que nós temos. Às vezes nós temos um desejo íntimo e pedimos, rogamos nas nossas preces mais fervorosas que esse desejo seja realizado. E achamos que Deus não nos ouve porque Deus não nos satisfaz. Lê do engano. Nós, como pais e mães humanos, falíveis, negligentes, ouso dizer, não que sejamos por conscientemente negligentes, mas porque estamos na luta, somos imperfeitos. Nós corrigimos os nossos filhos, levando à escola, ensinando lições de higiene, dizendo faça isso, não faça aquilo, educando por amor. Como é que nós não esperaríamos o mesmo, algo ainda mais perfeito, provindo de nosso Senhor? Então, todas as vezes que esses desejos sejam negados, que nós saibamos calar para não blasfemar contra Deus. E é interessante porque depois do caso passado, a gente vê que aquilo que aconteceu para conosco foi realmente muito melhor do que o desejo que acalentávamos, porque ainda não temos sequer maturidade para saber pedir. Então, o que Joana vai dizer nessa obra, nesse capítulo especial, é que todas as vezes que nós tentamos reprimir as nossas emoções, pensando que isso vai resolver os nossos problemas, nós vamos encontrando um problema ainda pior que vai sendo agravado ao longo dos tempos. E eu me lembrei de uma história que está na obra No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, que ilustra bem isso. É a história de Fabrício. Está no capítulo 12, Estranha Enfermidade. André Luiz, junto com o seu instrutor nessa obra, Calderaro, visita uma casa de um homem de meia idade, aproximadamente os seus 50 anos, que padecia de uma estranha enfermidade. Vendo ele do lado de fora, ele parecia normal,
Parecia um homem sem grandes problemas, mas por dentro, vai dizer André Luiz, analisando psiquicamente a condição daquele homem, a sua mente parecia uma fornalha ardente. E aí, quando a gente olha para a nossa sociedade, quantas vezes a gente não vê pessoas que a gente olha aparentemente do lado de fora, pessoa agradável, nossa, que pessoa tranquila, pessoa, gente boa, e por dentro ela está ali se remoendo em ódio, em mágoa, às vezes uma pessoa com tendências suicidas e a gente não percebe, uma pessoa que tem hábitos contumazes para o mal e por fora parece um anjo caiado de branco. É porque a carne nos vela, graças a Deus. A carne, por enquanto, funciona como um véu que nos oblitera, que nos esconde como nós somos por dentro. E por isso é tão imperiosa a reflexão de nós mesmos. Porque enquanto estamos aqui, nós estamos disfarçados com o objetivo de aproveitar essas experiências para crescer. E que bom que é assim. Que bom que nós temos o esquecimento do passado, porque do contrário, nós nos atormentaríamos muito provavelmente. E seria muito mais difícil da gente gerenciar esses conflitos. Assim já é difícil. Imagine se estivéssemos todos desnudos uns perante os outros. Mas voltando ao Fabrício, André Luiz analisa-o psiquicamente e vê que a sua mente parece uma fornalha em chamas. E então Calderaro o convida: André, volta um pouco na tela mental de Fabrício e percebe a razão pela qual a sua mente está ardendo tanto numa consciência de culpa. E aí, quando ele volta, ele percebe que há anos atrás, o seu pai, um homem rico, no leito de morte, deixava ao encargo dele, que era o filho mais velho, a tutela dos seus 3 irmãos mais novos com toda a herança. Naquela época não era um costume muito comum fazer testamento. E o pai, por confiar muito em Fabrício, deixou todo o legado nas mãos dele, a fim de que ele repartisse com os seus irmãos. Normal. Fabrício, assim que o pai desencarna, rouba todo aquele recurso para si, e os seus irmãos morrem na miséria extrema. 2 deles contraem tuberculose, numa época que a medicina não era tão avançada, e morrem num catre de indigência, odiando-o. E o terceiro vai ser mendigo nas ruas para tentar sobreviver, mas perece em condições muito similares. Fabrício, ao longo desses anos, vai remoendo e vitalizando fixamente essa ideia. Ele se arrepende. O remorso, o arrependimento para com o erro cometido. Como Cristo disse, aqueles que apareciam para o Cristo, confessavam os seus pecados, mostrando arrependimento, o que ele dizia? Vai e não tornes a pecar. Mas nós aprendemos com Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, que para que nós possamos retratar os nossos erros, há uma série de 3 passos. Começa com o arrependimento, mas depois vem a expiação e em seguida a reparação. Fabrício havia se arrependido, mas não houvera feito nada para que pudesse reaver os seus equívocos. Em relação aos próprios irmãos já não havia mais tempo. E assim acontece conosco. Nós temos um tempo determinado nessa nossa atual existência. Estamos com os recursos necessários para aproveitar as experiências e sabemos que um dia retornaremos à verdadeira vida, à pátria do mundo espiritual, mas nós não sabemos quando, em que momento. O relógio está correndo e precisamos ter pressa, mas no caso de Fabrício, não houve tempo hábil para que ele pudesse reaver os seus equívocos. Então, o que é que acontece? Ele tenta de todas as formas esquecer aquilo que ele fez. Passam-se os anos, ele se afoga no trabalho, convive na sua família, um homem de bem para a sociedade. Ninguém dizia, ninguém sabia, todos desconheciam o caso. E ele tenta soterrar aquela emoção, mas não consegue. Como Freud disse, é impossível recalcar as emoções. O que acontece? Ele
degenera o seu aparato psíquico, fica esquizofrênico. E é por isso que André Luiz vai dizer que a sua mente ardia em chamas. Por dentro, um sentimento de culpa atroz que ele não conseguia mais lidar e estava à beira da loucura, com os seus 50 anos. Então isso demonstra do que a nossa mente é capaz de fazer. Assim como a nossa mente é capaz de grandes construções de obras de caridade, da realização de grandes sonhos, do desenvolvimento de laços de afetos legítimos que nós levaremos além das porteiras da morte, a nossa mente humana também é capaz de desenvolver e de projetar os crimes mais atrozes que a humanidade já concebeu. Quantos holocaustos foram realizados por mentes tão inteligentes, tão criativas, que foram desvirtuadas do bem? Aqui nesse caso, não há nenhum resquício de obsessão. Porque a gente poderia pensar, provavelmente o pai dele que morreu e os irmãos também, que o antecederam ao túmulo, estavam do mundo espiritual obsediando, atormentando. Não. O flagelo era próprio, autoflagício, uma auto-obsessão, por conta de não saber lidar com este sentimento de culpa. Então, meus amigos, essa história ela é emblemática para justificar para nós essa necessidade de olhar para as nossas emoções, para que a gente não se demore nesse sentimento de culpa, como vai dizer Joana de Ângeles. A culpa é apenas um aguilhão, como se fosse um sinalizador, para identificar que algo vai mal, que algo da nossa conduta se contradiz aquilo que está íncito na nossa consciência, que nós estamos nos desvirtuando dessa lei de amor que o Cristo veio nos ensinar e que precisamos ajustar o leme, ajustar a nossa direção para o caminho certo, mas que nós não permitamos fixar-nos nessas ideias a fim de não abeirarmos, inclusive, da loucura. E aí eu me lembrei do Cristo, porque o Cristo, qual psicoterapeuta exemplar, muito antes de todos esses teóricos que citamos, já veio nos ensinando qual seria o melhor preservativo da loucura, dessas doenças de ordem psicológica e psiquiátrica. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículos 31 e 32, quando ele vai dizer assim: essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, porque está escrito, e ele se referia ao profeta Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. O que é que o Cristo estava dizendo? Ele, entre os seus apóstolos, naquele famoso sermão, quando ele prepara os apóstolos para a paixão e mais tarde a ressurreição, e para que eles pudessem continuar as suas boas obras depois que ele se ausentasse da presença física com eles, ele advertiu com a sua visão psíquica, a sua profunda argúcia psicológica, que eles se escandalizariam. E é importante que a gente entenda o que é exatamente escandalizar. Quando a gente vai pesquisar o texto na Bíblia em hebraico, a gente vai ver que escandalizar é um sinônimo de afastar-se, abandonar. E às vezes a gente faz isso conosco, assim como a gente faz com Cristo. O que a gente faz com as outras pessoas é reflexo do que a gente faz para conosco mesmos. Se perante uma situação difícil, uma conjuntura desagradável, na qual nós estamos presos por alguma razão, seja porque são pessoas que fazem parte da nossa família, seja porque estão no nosso círculo de trabalho, e a nossa tendência é de fuga, perante os maiores desafios da nossa vida, nós também tenderemos a fugir. Se perante essas conjunturas, a nossa tendência é de reagir com agressividade e de partir para cima das pessoas, tentando feri-las de alguma forma ou até assassiná-las, é assim que nós vamos reagir
psicologicamente perante os maiores dramas. Então aqui, o que o Cristo diz é que tudo isso era previsto. Por quê? Como nós ainda somos essas crianças espirituais, nós ainda não estamos suficientemente preparados para os grandes testemunhos. Ainda temos esses conflitos que precisamos equilibrar e equacionar no nosso interior. E a proposta do Evangelho é para isso. A proposta do Evangelho não é uma proposta angelical, não é uma proposta para espíritos puros, é uma proposta para espíritos imperfeitos, cheios de conflitos como nós somos. E é por isso que o Cristo faz questão de escolher entre o povo simples aqueles que seriam os seus apóstolos. Cada um dos 12 apóstolos carrega conflitos próprios nossos. Aquele que tem tendência de negar, aquele outro que tem tendência de fugir, um terceiro que precisa ver para crer, um outro que tenta ser mais esperto e que acha que pode fazer melhor do que o seu próprio mestre. Me refiro a Judas Iscariotes. E assim por diante. Ali nós temos uma espécie de arquétipo da humanidade. Cada um com as suas características humanas e psicológicas bem parecidas conosco. Rudes, imperfeitos ainda, que titubeamos, que vacilamos, que sabemos do processo de transição planetária, mas quando ligamos a TV e vemos a violência e a agressividade jaçando, pululando entre as famílias, pais contra filhos, famílias inteiras se desmoronando, a gente se assusta ainda. Se assusta por quê? Se intelectualmente a gente já entende à luz da doutrina espírita que esses processos são necessários, que a lei de destruição faz parte das leis morais descritas por Kardec em O Livro dos Espíritos, como vão dizer os espíritos, porque às vezes é necessário destruir para reconstruir de uma forma mais forte e mais permanente. Mas a gente ainda se assusta, é normal. Então é por isso que a proposta do Evangelho, essa proposta do amor, imbatível amor, é uma proposta tão necessária e tão importante nos dias atuais. Porque se nós deixarmos a chama da fé se apagar no nosso íntimo, nós passaremos por essas trevas escuras na escuridão. E é a fé que é essa chama luminosa, que é essa nossa energia e combustível interior, que fará a gente perseverar com caridade e esperança até o final. Então, quando nós vemos todos esses conflitos, a gente vê que o processo de evolução humano, ele foi realmente penoso. E que o nosso irmão maior, o nosso Messias, passou também por esses processos humanos, de uma forma que nos escapa e que nós não sabemos detalhes. Mas o Cristo é o modelo perfeito. Ele representa o Filho do Homem. Ele representa o homem integral, o modelo mais bem acabado daquilo que nós seremos um dia. E quando ele vem para nos ensinar pela prática os seus ensinos, é como se fosse o irmão mais velho mostrando para os irmãos mais novos: vede a mim, que sou o teu modelo e guia. Se queres um dia ser perfeito, como eu sou, vem e segue-me. Segue os meus ensinamentos. O Cristo funciona como um reflexo diamantino, cristalino da lei divina. Ele passou por todos esses processos e venceu a todos. Então essa proposta do Evangelho não é uma proposta utópica, é uma proposta real para agora, para o momento presente. O que de todo esse Evangelho a gente já consegue colocar em prática na nossa vida? Será que é mesmo tão difícil exercitar a benevolência para com todos? Ser simpático, cordial, tolerar uma besteira que se fala aqui, uma agressividade, uma resposta mal dada ali, entender que o outro pode não estar num dia bom, que o outro não teve as mesmas condições e que às vezes nem tem o conhecimento espiritual que eu já tenho da vida eterna.
suportar-nos, porque nós também somos suportados pelos outros. Às vezes a gente se acha um anjo de candura, né? Não consigo tolerar aquela pessoa. E os outros que nos toleram? A gente esquece. Perceber que somos imperfeitos e que Deus, que é nosso Pai, nos ama exatamente como nós somos. Ele, que é perfeito, não se enfada, não se irrita pela nossa profunda imperfeição. Tem paciência para esperar o nosso processo de amadurecimento. E por que nós perdemos a paciência para conosco? Por que nós temos tanta dificuldade de auto-amor, de auto-perdão, de perdoar as nossas próprias faltas? Nós estamos no processo. E o processo é lento e gradual, porque a evolução não dá saltos e precisa da nossa participação. Há dois tipos de auto-amor. Há o auto-amor que o mundo vende. Para o mundo, amor próprio é: se você ama alguém e não tem reciprocidade, o terminho, né? Livre-se daquela pessoa porque você não precisa dela. Você nasceu sozinho e vai morrer sozinho. A fila anda. É isso que a nossa sociedade nos vende. Mas o auto-amor apregoado pelo Cristo é o auto-amor que renuncia de viver nos cimos celestes para internar os seus pés no charco lamacento de um planeta de provas e expiações. O auto-amor do Cristo é um amor tão grande que espraia e se espalha pela humanidade, pelo planeta, pela galáxia, pelos mundos afora. É um auto-amor que busca o melhor para si, renunciando a si mesmo. No momento quando Cristo esteve perante Pilatos, e que Pilatos pergunta: és tu, rei dos judeus? E que ele não profere uma palavra sequer como autodefesa, ele podendo desmantelar todo aquele império, no estalar de dedos, e não faz, se cala. Esse é o auto-amor. A sua mensagem inesquecível ecoou ao longo da eternidade e ainda hoje nós falamos dele. Não ficará pedra sobre pedra nesse templo, mas as minhas palavras não passarão e jamais passarão, porque são de eternidade, de espíritos imortais que nós somos. Então, esse é o convite, meus amigos, para mobilizar a nossa vontade em prol do nosso próprio aperfeiçoamento, com calma e sem culpa, assumindo a responsabilidade afetiva pelas nossas próprias emoções e pelas emoções que nós despertamos nos outros. A nossa sociedade, que é tão independente, que diz que não precisa de ninguém e morre de medo da solidão, diz que nós não somos responsáveis por ninguém. Somos. Por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós fazemos e pela conduta que nós estabelecemos na nossa atual sociedade. E então, já caminhando para o fim, há uma frase em especial que Joana vai dizer o seguinte: muitas vezes, por trás desses conflitos, como a timidez, como a inibição, e ela vai dizer, a timidez, na verdade, essa timidez muito excessiva, ela disfarça um orgulho dominador. Ela escamoteia e esconde temperamentos muitas vezes violentos, transformando-se numa cólera surda contra as pessoas e contra si mesmo. O que ela está querendo dizer? Sem querer generalizar, mas muitas vezes na nossa tentativa de reprimir a nossa conduta e os nossos atos, está ali uma raiva que nós não sabemos como lidar e que simplesmente calamos sem processar isso intimamente. Falamos aqui daquilo que o Cristo não disse e daquilo que ele não fez. E o quão significante foram essas não ações por parte dele. Porque significam renúncia, significa perdão, significa amor máximo. Mas o que Joana vai dizer é que esconder aquilo que nós pensamos e às vezes deixar de fazer aquilo que nós queremos, às vezes esconde um orgulho que nós precisaremos tratar.
E esse tipo de reflexão somos nós que precisamos fazer para conosco. Quando nós, antes de dormir, endereçamos as nossas preces ao Pai, estamos a sós, só nós e Deus, defrontados perante a nossa própria consciência. Será muito similar àquilo que acontecerá na hora da morte. E neste momento, é um momento crucial, um momento precioso que nós temos de reflexionar sobre as ações do nosso dia, daquilo que nós fizemos, dissemos, pensamos, de fazer novas resoluções, novas mudanças de conduta para viver melhor, de nos confessar. A nossa sociedade escópica é a sociedade da aparição. E quantas vezes a gente não vê as pessoas se confessando pelo Facebook, pelo Instagram? Não precisa disso. A confissão é íntima, é nossa, interior. Só nós e Deus perante a nossa própria consciência. E por que a gente fica tão preocupado com a opinião dos outros? A opinião dos outros, por melhor que seja, você é um anjo na terra, não nos fará melhores. E o contrário também é verdadeiro. Você é um demônio encarnado. Quando morrer, vai arder no quinto dos infernos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que importa é como está a nossa consciência perante a divindade. Qual a reflexão que nós fazemos sobre os nossos atos e quão em paz ou em guerra nós estamos para conosco mesmos. E, finalizando o nosso comentário, lembremos, o amor é essa pérola que preenche todo e qualquer vazio existencial, por despertar emoções inusitadas capazes de alterar completamente a estrutura do ser. Não houve ninguém que esteve perante o Cristo que não tivesse se sentido sensibilizado, que tivesse passado indene aquelas vibrações cariciosas de amor que dele emanavam, ainda que rechaçassem e que não se convertessem à fé cristã ou aos ensinamentos que ele vinha nos ensinar, foram tocados. E ainda hoje nós nos sentimos também assim tocados, quando lemos as páginas do seu Evangelho ou quando rememoramos as cenas célebres do seu convívio com os seus discípulos. Mas isso não basta, porque o amor não é teórico. O amor é sobretudo prático. O próprio Cristo poderia, como mandou diversos profetas que o antecederam, que prepararam as sementes, ou melhor, as terras, os solos dos nossos corações para as sementes que ele viria a plantar em seguida. E ele poderia ter mandado mais um emissário em seu lugar, mas resolveu vir ele mesmo, exemplificando na prática. No Sermão da Montanha, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre experiências pessoais, crísticas, experiências crísticas vividas por ele, sobre o que é ser feliz, sobre essa verdadeira felicidade que esse amor sublime nos propicia. Se ele, que não precisava ter vindo, mas veio por amor, um amor imbatível, colocou-se e entregou-se em holocausto em prol da humanidade inteira, por que nós também não podemos entregar os nossos corações para tratar essas enfermidades que ainda estão aqui no nosso interior, convivendo bem uns com os outros e aprendendo na prática o que é este amor. Este amor sublime do Cristo se ensaia nas pequenas experiências do dia a dia. Esses grandes atos de renúncia começam com a renúncia pequena de eu não querer estar sempre certa numa discussão, de eu ouvir as besteiras e me calar, de eu seguir adiante ajudando sem querer retribuição, de amar sem buscar ser amada, compreender sem buscar ser compreendida, como o nosso tão amorável São Francisco nos disse. Esse é o convite, meus amigos. O Cristo ainda hoje nos aguarda e para sempre nos aguardará. A pressa é nossa. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muita paz a todos.